Começa aqui a gravar. Pessoal, tá? Só peço a vocês hoje que vocês tenham paciência. Minha internet vai oscilar, tá? No acordo de que vocês não compreenderem o que eu estou passando, para eu repetir. Então, tá chovendo aqui. A gente já sabe como é que funciona essa. Então, sempre que eu dúvida, professor, eu não estou compreendendo. Levando a. Ok? Eu só gostaria de ter uma confirmação com vocês. Tá cortando aí para vocês, não é isso? Me confirma aí, por favor. Vocês estão ouvindo a voz normal? Não, professor, tá com dificuldade. Não tá cortando, consigo ouvir bem. Pessoal, coloquem aí, pode colocar, tá? Se vocês estão cortando, me confirma, por favor. Tá oscilando demais, né, Cauã? Deixa eu ver aqui. Vai ser aqui. Eu acho que tá meio fungado, hein? Aqui tá tremendo, dá só mostrar isso. Deixa eu ver se ela melhora aqui. Como é que Mais tá? tá? Olha a sua parte. A gente vai ser. Não pode. Tá chovendo isso para vocês? Pessoal, tá? Pessoal, o barulho da chuva está incomodando aí para vocês? Fala aí, por favor. O barulho da chuva está incomodando para vocês? Tranquilo. Melhora. Beleza. Tá dando uma aliviada agora que é chuva. Vamos começar, tá? Me confirmem o seguinte, se vocês lembram qual foi a paramos na aula passada. Na minha lembrança aqui, nós a página, deixa eu ver, até a página 36, que foi falando sobre IDs. Me confirmar, por favor, qual foi a página que nós trabalhamos na semana passada? Na verdade, eu estou com uma dúvida, tá? A página 50, tá? 56. Vocês podem me confirmar aí, por favor? Vem, pessoal, confirmar, estão me ouvindo? Foi página 50 ou 56? Na página 50, na 50,
ele fala a respeito de aquele que de atalho. Deixa eu ver aqui no navegador se tem alguma coisa. Eu acho que 50 que a gente nós vê, tá, Samuel? Oi. Samuel aí pode ajudar, os outros não podem não. Vamos lá, Cauã, lembra qual foi o último assunto que nós vimos? Aqui, ó. Página 50, porque na página 4, página 53, nós já vimos esquerda para a direita e o draggable, que foi poderíamos modificar a posição, muito embora fica salvo quando a gente, né? Mas eu expliquei para vocês que a TS consegue fazer o clique, tá? E o objeto ele permanece o que a gente solta. Ele é só fazer isso, tá? Classe já vimos, tá? Pessoal, página 50, página 56 nós vimos, tá? Vamos aí para 57 do livro. Deixa eu Sublime para que a gente possa cuidar, tá? Então, a parte aí do Sublime, o melhor arquivo foi o que nós vimos na semana passada, onde nós semana passada. Só gostaria que vocês me confirmem visualizando do Sublime. Por favor, se vocês estão no Sublime. Que bom. Pessoal, continuando aqui, tá? Na 7, ele fala chamado de Lang, tá? Que na verdade vem de linguagem. O que é que acontece? Quando a gente começou a trabalhar com L, eu expliquei para vocês que essa da linha 5, que toda série, ela, né, todas as vezes a gente coloca, ela informa ao navegador. Pessoal, deixa eu ver aqui. Tablet. Deixa eu ver aqui uma aqui, por favor. Draggable with rapaz. Qual é a pasta desse content? Deixa eu só na página 51, página 51, deixa eu só verificar. Nós content de tab é aquela conteúdo que nos deu uma modificação, no caso um atributo, nós podemos fazer uma modificação no texto, tá? Deixa eu ver só se esse ele tá aqui, eu não... caramba. Nós já vou mostrar para vocês agora, tá? Esse sem querer eu cliquei num link. Deixa eu compartilhar com vocês aqui para vocês onde nós paramos uma aula. E aí eu explicar para vocês aqui o que foi que nós... Deixa eu ver aqui. Pessoal, conseguem visualizar o... Deixa eu ver.
Pessoal, conseguem visualizar, por favor, seja a minha câmera. E, pessoal, conseguem visualizar a minha câmera? Ainda não. Tá preta, deixa eu verificar aqui. A internet hoje não está. Deixa eu só verificar e ver o que é que eu. Estou compartilhando aqui com vocês o navegador, mas já estou vendo aí. Estão vendo o navegador, não é isso? Deixa eu desligar ali o meu roteiro.
Bora, professor Samuel. Pessoal, voltei aqui, tá? Internet
colocar aqui. Vamos lá. Agora certinho, pode me ouvir. Ver. Pessoal, todos podem me ouvir. Sim, professor. Ah, caiu aqui, mas felizmente voltou, tá? Vamos dar. Então, o que a gente faz hoje? Se não, por acaso, acontecer isso novamente, dar aula para amanhã, tá? Mas vamos tentar. Com fé em Deus. Vamos lá. Olha só, aqui eu estava tentando. E vocês estão vendo do navegador. Vocês estão visualizando. Pessoal, pessoal, me confirme aí, visualizando a tela, por favor. Pessoal, eu preciso que confirmem aí se vocês estão visualizando o navegador, sim ou não. E, por favor, respondam aí se vocês estão me ouvindo. Não conseguem visualizar, né? Deixa eu ver aqui como é que está a minha internet. Complicada. Agora que estou perguntando aqui se vocês estão me ouvindo, pelo menos eles não me respondem. Estão visualizando o navegador agora, não é isso? Pronto. Na tela do navegador, se vocês observarem aqui, contente de, tá? Que a Vanessa falou que não tinha trabalhado. Observa que sim, pessoal. Contente de tablet é esse campozinho, essa é a tag que ela permite que ela seja editada. Lembra que eu falei isso para vocês. Agora, como não é um banco de que essa a gente faça, ou seja, essa edição que a gente faça, ela seja salva, todas as vezes que atualizar, observa que ele volta ao o que estava antes, ó. Observa que ele volta o que estava antes, tá? Deixa eu ver aqui quem é que está chamando aqui. Pessoal, a gente pode ver o seguinte aqui, tá? Juliana disse que não consegue, que não conseguem ouvir, não consegue. Só me dá um feedback rápido para a gente decidir aqui. A partir de agora, ou seja, da hora que voltou aqui, vocês conseguem me acompanhar? Hein, pessoal? Eu só preciso saber se vocês conseguem acompanhar, porque aí ou a gente dá prosseguimento na aula, tá? Ou a gente reagenda. Então vamos lá, tá? E aí observe aqui que esse contente de view,
Esse mask a gente também já viu, tá? Ó, esse mark aqui, na verdade, ele é o texto destacado, tá? A questão do texto começar ao lado esquerdo, observe que está o nome microcamp, tá? A gente consegue aí observar que está o nome micro esquerdo e o nome segunda tarde ao lado direito. Aí é aquele dir, que aí a gente viu o R, o LTR, tá? Então, o LTR é quando a direção do texto é da esquerda para a direita, e o RTL quando a direção é da direita para a esquerda, tá? Então, nós já vimos esse daí. Esse drag gable é quando a gente quer simplesmente, ó, se vocês observarem aqui, esse blocozinho verde, ó, a gente consegue, por exemplo, tentar movê-lo, tá? A gente só não consegue mover simplesmente um HTML e um CSS. Então, dessa forma, a gente não consegue fixar ele no local ideal, tá? Ou melhor, em um local de forma definitiva. Tá, pessoal? Assim, a internet aqui, ela deu uma melhorada. Ela não está 100%, mas depois que ela voltou, ela está aqui, que eu creio que não era para estar travando tanto aí para vocês. Ok? Vamos lá. Continuando aqui, tá? Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos para para a gente dar continuidade. Ó, só para vocês aqui, eu vou só compartilhar aqui com vocês a tela que eu estou monitorando, tá? Não sei se vocês estão vendo agora aí uma telazinha preta, aquela que eu já mostrei para vocês a respeito de como eu faço para monitorar. Vamos lá. Então, pessoal, vocês conseguem visualizar a tela daquele dos pingzinhos que eu mostro para vocês na sala de aula, como é que faz para monitorar a internet? Vocês conseguem visualizar aí? Então, ó, se vocês observarem, ele está dando uma falhazinha de vez em quando aqui, ó. Agora, a parte que deu erro, ó, essa parte foi a parte que caiu a internet aqui, ó. Que ela voltou aqui, ó, se vocês observarem aí, ela não está com essas falhas não, a ponto de travar, tá? Vamos voltar aqui, vou compartilhar o Sublime. Então, ó, nós já vimos essa partezinha aqui. O conteúdo mesmo, eu acho que seria aqui na página 50. Tá vendo? Ó, deixa eu ver aqui, só confirmar aqui, tá? Pronto, página 57 mesmo, tá, pessoal? Então, na página 57, se vocês observarem aí. Ok, Samuel. Infelizmente, cara, a gente não consegue. Porque, assim, a internet oscilar para mim, pode oscilar para como muitas vezes tem horas que vocês, por exemplo, aí ficam entrando e saindo porque é problema da internet, tá? Então, de toda forma, a aula está sendo gravada. Mas o que vocês não forem entendendo, vocês vão colocando a dúvida. Estou compreendendo aí, repete, por favor, e eu vou repetir quantas vezes for, tá? É porque muitas vezes a internet oscila para vocês, enquanto para mim está normal. Então, trava para um, mas não trava para os outros. Mas quando trava para aí, a gente já sabe que geralmente o problema é o meu. Todo mundo consegue visualizar a tela? Por favor, me confirmem aí rapidinho se vocês conseguem visualizar a tela do Sublime. Ok, beleza. Vamos lá. Então, ó, na linha do Sublime, nós temos lá o HTML e, de acordo com as boas práticas de desenvolvimento, porque assim, existe no mundo que é a W3C. Então, a W3C, ela é a regulamenta todas as regras. De acordo com ela, uma boa prática de desenvolvimento, abrirem um HTML, vocês que um atributozinho
e aqui vocês colocam ó, PT-BR. Então, isso é uma boa prática de desenvolvimento, tá? No próximo módulo, como eu estava falando no início, o conteúdo será técnicas de SEO. E aí a gente vê que quando a gente já coloca aqui o PTBR como atributo, isso quer dizer que nós vamos ganhar uma certa pontuação com o Google. Então, o nosso site, ou seja, o que a gente, digamos, publicar na internet, tem que ser nas primeiras páginas de resultado, tá? Então, por isso, é necessário a gente ter esse PTBR aqui no início. Mas o tag aqui, essa meta SHA-7 e o TF8 ainda é necessário? Sim, pessoal, ainda é necessário, tá? Então, de preferência, outra questão que eu posso observar, aliás, que eu posso colocar como observação para vocês, esse atributo lang aqui, você pode utilizar da seguinte maneira. Por exemplo, digamos que você vai desenvolver um conteúdo e ele é em inglês. Então, se ele for em inglês, naquela, por exemplo, na tag P, um exemplo. Deixa eu fazer ele aqui abaixo só para vocês verem como seria. Por exemplo, aqui na linha 43, eu vou dar um toquezinho aqui na tecla Enter, tá? Enter abaixo, por exemplo, colocar... vou colocar aqui uma tag P, um exemplo. Eu coloco um texto em inglês. Deixa eu ver aqui. English version, por exemplo. Então, digamos o seguinte, ó, para todos os efeitos, como eu defini aqui acima, a página é português, entender que esse texto aqui é a linguagem, tá? Então, o que é que se pode, o que é que nós podemos fazer? Ah, beleza, Vanessa. O que é que acontece? Quando a gente faz uma pesquisa no Google, por exemplo, suponhamos que a gente está procurando um exemplo, tá? Procurando na internet sobre história do Brasil, digamos assim. Então, quando você pesquisa no Google, ele vai aparecer lá milhares de resultados, tá? As páginas que estão bem marcadas, tá? Ela é a primeira página do... Então, por exemplo, qual é o site que as melhores regras na internet? Tenha esse conteúdo. Aí o Google coloca o resultado. Digamos que você cria um site, ele não segue todas as regras de SEO, ou poucas regras, digamos assim. Ele vai aparecer lá, por exemplo, na uma página do Google, mas ninguém vai até essa página. A maioria, as pessoas vão na página 1, na página 2 do Google, na página 3, na página 4, tá? Então, geralmente, as pessoas fazem isso daí. Não passa da página 5, quando está pesquisando algum conteúdo na internet. Para fazer com que esse resultado apareça nas primeiras páginas do Google, é necessário que a gente estruture o nosso site utilizando as regras de SEO, ou de SEO, como vocês queiram compreender. E essa questão de você, por exemplo, se você colocou um texto aqui em inglês, tá? Se você colocou um texto em inglês aqui abaixo, o correto é você abrir uma tag language aqui e aqui você colocar, por exemplo, que o EN ele representa o inglês no HTML. Aí suponhamos que eu coloco outra aqui uma tag BR só para separar, tá? Eu abro o e eu vou colocar versão, por exemplo, em português. Então, nesse caso aqui, eu poderia utilizar também um language, se fosse o caso, e colocar, por exemplo, por que nós temos que colocar o PTBR? Porque o português brasileiro, existe um português, então são duas diferentes e a gente aplica-os dessa maneira, tá? Samuel colocou prof. Pessoal, a tela está preta para todo mundo. Me confirmem aí, por favor.
Cauã, você consegue usar a tela do Sublime? Cauã, Vanessa. Pronto. Pronto. Pessoal, quem mais consegue visualizar a tela do Sublime? Por favor, me dá uma feedback aí. E quem não consegue, por favor, me retorne aí. Coloca aí sim, não, quem conseguir. Está vendo, conseguem visualizar e outros não, tá? O problema não é aqui. O problema, por exemplo, quando ninguém consegue visualizar, ok? Então, assim, vocês vão colocando por exemplo, uma forma de ajudarem e me ajudar também, quando uns estou vendo aqui, outros vão lá e colocam. É normal, porque aí eu vou saber que o problema não é. Porque caso contrário, a gente vai ficar parando, tá? Vou dando muito a aula, achando que o bem está aqui comigo e o não rende, fica travado. Então eu preciso assim que vocês colaborem, participem, tá? Camila consegue, Vanessa consegue, Cauã consegue, tá? Então todo mundo vá lá, diga, por exemplo, nós temos pessoas online e não só interagindo, tá? Por exemplo, Vitor tem que interagir mais, tá? Micaele, Cauã já está interagindo, tá? Mirelle precisa de você interage para eu saber o que eu vou fazer aqui. Mas se um fala, os outros não falam, por exemplo, um estou vendo, aí os outros dizem, ou aliás, os outros ficam calados. Aí eu penso que o problema está com a minha internet e eu fico parando o conteúdo. Então eu preciso que vocês fiquem me dando feedback aí para acompanhar, tá? Pelo menos janelinha. Ok, Érica. Beleza. Tá na minha janelinha aqui, como eu falei, a minha internet não está 100%, mas no momento, de acordo com o que eu estou vendo aqui, dá para aula, tá? Vamos lá. Samuel, para consumir menos internet para você, é só você desativar o seu vídeo, cara. Deixar o seu vídeo ativo, consumir mais internet para você. Então, quer dizer, se a sua internet já não vai ajudar isso, tá? Tá. Vocês compreenderam essa questão de utilizar essa questão do português, tá? Lá no HTML, quando a gente começa? Sim, pessoal. Todo mundo conseguiu entender isso? Tranquilo. A Vitória vai responder aí. Hein, pessoal? Ó, eu preciso dizer a vocês. Se vocês não interagirem, o conteúdo não rende. Porque eu pergunto se vocês estão entendendo. Eu só quero dar um próximo passo se vocês me eu entendi. Mas se vocês ficarem calados, aí fica complicado, tá? Fica complicado da gente, digamos, entender aqui, da gente continuar. Eu vou interajam aí. Se vocês não interagem, fica complicado. Eu vou seguir, aí quando chegar lá na frente, aí vocês vão dizer, professor, eu não entendi. E aí vocês dúvidas para casa. Não é esse o objetivo, tá? O objetivo é tirem todas as dúvidas agora. Para isso eu preciso saber entendendo ou não. Então fiquem ligados aí quando eu questionar, pessoal, perguntar, pessoal, entenderam? Então é para todo mundo ir lá, se não entendeu, e a partir daí eu dou o próximo passo. Não é só um ou dois ir lá e responder se está certinho. Então, por favor, interaja um pouquinho para ajudar e, consecutivamente, a gente conseguir aprender um pouquinho mais. Certo? Tá. Ok, Camila. Quando não entender, travou, repete
repito, tá? Então, é a ação de vocês. Vão o Sublime, e na página do livro, um atributo que ele é chamado de... tá? Esse atributo deve ser utilizado de texto de um formulário para que possa ser corrigido. Suponhamos, tá, pessoal? Suponhamos que quando a gente vai inserir um campo de exemplo, tá uma palavra errada, tá? Corrige. De padrão ele não corrige, ele não faz a correção. Agora, a gente adiciona um atributo chamado de... Aí o que é que acontece? Essa correção ela vai começar a acontecer. Então, quando digitar uma palavra errada, a possibilidade de você clicar com o botão direito sobre a palavra e correção, tá? Então, aqui para vocês compreenderem. Aqui nesse P, eu vou criar um outro aqui, só para não ficar tudo junto, tá? Abrir porque quando se trata, tá? Quando se trata de formulário, ou quando se trata de algum conteúdo inserir ou acrescentar com formulários. Do formulário, aqui, ó, por exemplo, vou abrir uma tag P, deixe aqui sua mensagem. Deixa aqui. Beleza. E mais eu vou criar uma tag chamada texto, ou seja, uma área de texto aí, tá? Eu simplesmente, ó, vou deixar ela em branco, mas só colocar um atributo, aliás, alguns atributozinhos aqui. Primeiro, eu não vou colocar logo de início o check aqui, para vocês verem que não vai haver a correção. Ou melhor, eu vou colocar, a gente vê e depois eu tiro, que você vai ver que não vai. Então, o atributo aqui, ó, nós podemos utilizar ele de duas maneiras. Se eu colocar o true, ele quer dizer verdadeiro, tá? A correção ela vai acontecer. Se eu colocar, por exemplo, tá? A correção ela não acontece. Então, por mais que a gente digite alguma palavra errada, tá? Essa correção vai acontecer. No nosso caso, eu vou, tá? E vou colocar outros atributozinhos, como por exemplo, vou colocar um name, o nome desse campo vai ser mensagem, tá? Um ID, por exemplo, o nome dessa ID. Acontece tanto esse name quanto essa ID, da forma que nós estamos colocando aqui, não, digamos, vocês não vão perceber nenhuma modificação, tá? Isso daqui seria, se a gente fosse trabalhar no CSS, ID, e eu configurar, por exemplo, a posição dessa mensagem. Vai abrir uma caixa de texto, e aí eu posso definir linha, eu posso definir preenchimento, eu posso fazer algumas definições aí, tá? Outra coisa que nós podemos fazer é definirmos quantas linhas terá a nossa caixa de texto inicialmente. Então, ela terá 5 linhas, tá? E colunas, por exemplo, ele colocou aqui, na verdade, colunas, a quantidade de caracteres que será inserido dentro dessa caixa de texto, ok? Então, ó, eu vou salvar, só lembrando, tá? O que nós estamos vendo é o check aqui, tá? Então, ele vai permitir a não do conteúdo lá no formulário, ok? Então, já salvei. Vou compartilhar com vocês o formulário aqui, só para vocês verem o que vai acontecer aqui, tá? Todo mundo visualizar o navegador, pessoal? Dá um feedback aí, por favor, se vocês conseguem visualizar o navegador. Ok. Vamos lá. Só Vitória, Vanessa. Pessoal, quero ir à atividade. Vocês possam interagir. Se sim, se não, se estão... Tá? E aí a gente vê.
Por exemplo, às vezes um aluno diz, professor, eu não estou visualizando. Então, isso quer dizer que eu vou ter uma atenção maior com aquele aluno para explicar novamente. Agora, se vocês ficarem calados, aí não vai ajudar. Mas vamos lá. Observe que mais abaixo aqui tem lá o... E aqui eu vou colocar, por exemplo, vou colocar a versão, tá? Observe que ele já corrigiu, ó, ele já mostra lá um sub onde eu clico com o botão direito, tá? E ele vai dar aquelas possibilidades, né? Ó, versão e versão. Então, eu vou colocar aqui versão, por exemplo. Observem aí, por exemplo, também, palavra também, tá? Corrige, tá? Então, eu vou lá, ó, não teve nenhuma sugestão, mas eu já vi que tem um erro, tá? Então, ó, colocar um M, tá? Ele vai dizer que tem um acento aí agora, ainda, mas aqui eu vou colocar um acentozinho e observe que houve a correção. Então, esse spell check aí, ele corresponde a exatamente fazer a tá, pessoal? Fazer a correção do conteúdo. Agora, olha só. Primeiro, pessoal, todo mundo que pessoal, todo mundo aí visualizou que ele fez a correção? Pessoal, só você respondeu, né? Aí interagir com Deus. Vamos lá. Olha só, eu vou de deixar, vocês viram lá que é o verdadeiro, ficar falso. Eu vou, porque a partir de agora, esse falso não é a mesma coisa que não tivesse, tá? Esse espírito agora aqui, ó, também, ó, e ele não vai corrigir nada. Por exemplo, versão com CH, ele também não corrige nada. Outra coisa que eu posso vocês é que essa caixinha de texto ela pode ser aumentada, tá? Ela pode ser redimensionada. Aquele tamanho foi só o tamanho inicial que a gente começou a definir um tamanho da caixa, né? Mas isso daí nós poderíamos alterar. Então, observa que ele não corrigiu, tá? Só o Samuel tá com a tela preta. Sim, porque não corrigiu. Lembra que nós temos dois colocar lá? Ou colocar o true ou colocar o false, tá? O true, ele ou seja, vai a correção. O false vai haver a correção. Quando se está true, ele corrige. Quando se está false, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o Sublime, só para mostrar o que foi feito aqui, tá? Atualizar o Sublime aí, por favor. Ok, beleza, Vanessa. Vamos lá. Então, ó, esse false aqui na linha 50, ele simplesmente permitiu. Então, agora se false. E aí, a partir daí, ele vai fazer a correção, tá? Ele corrige. Então, spell check, ele serve para isso, para fazer a correção. Ok, pessoal? Todo mundo entendeu aí como é que check? Próximo, todo mundo. Hein, pessoal? Para o próximo, todo mundo entendeu? Hein, pessoal? Reages aí e responder.
Samuel não entendeu, Samuel, aí, tá? Porque ele só cortou com você. Mas ó, essa propriedadezinha aqui, ou melhor, esse atributo 50, tá? Ele permite que o texto ele seja corrigido, tá? Então, inserir algum em um campo, tá? Se a gente colocar uma palavra, ele vai simplesmente corrigir, tá? A correção. Linhadozinho vermelho. Ok, vamos lá. Continuando, tá, pessoal? Continuando aqui, vamos lá. Continuidade, na página 60, ele vem falando sobre o style, tá? E quando se fala do estamos falando de o que acontece aí? Para a gente trabalhar com CSS, existe aí diferente da gente trabalhar com CSS, tá? A gente trabalhar com CSS inline. E o que é esse inline, tá? Por exemplo, aqui, pessoal, ó, na linha 49, onde tem até a sua mensagem, simplesmente abrir um style aqui, ou seja, um CSS. Então, esse CSS, ele é inline, ou seja, ele é na mesma linha da, tá? E se você por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, colo, posso colocar, por exemplo, blue, tá? Eu posso, por exemplo, fontes, tá? Cadê aqui, ó? Fonte, por exemplo, font size quer dizer tamanho da letra. Eu vou colocar, por exemplo, 2 então, grandinho aí. Eu vou deixar ele assim mesmo, tá? Só para vocês verem. Então, quer dizer, a gente diretamente na linha. A gente coloca na mesma linha, ok? Ok, pessoal? Nós temos o CSS interno, que a gente já vem trabalhando com ele aqui também, ó. Que ele começa aqui na linha 6 e ele vai até a linha 22. Quando se fala em CSS interno, quer dizer que nós estamos trabalhando com ele dentro do próprio documento HTML, tá, pessoal? Então, por isso que ele é chamado de HTML, ou melhor, de CSS interno. E nós temos CSS externo, tá? O CSS externo é aquele que a gente tem que abrir uma nova guiazinha, ou seja, uma nova página aqui no Sublime, uma páginazinha em branco, digamos, em preto, na verdade, e a partir daí a gente cria só o CSS. E ao invés de a gente salvar o arquivo como .html, a gente tem que salvar ponto. Mas esse CSS externo eu vou deixar para trabalhar com vocês a módulo de CSS, tá? Por enquanto a gente vai ver só o interno e o inline, os dois módulos. Dando continuidade na página CSS, fala sobre um atributo chamado de título, tá? Ou title, tá? Como é que corresponde esse atributo title aqui? Eu vou mostrar ele dentro da imagem da logo da Microcamp, tá? Por exemplo, desculpa aí. Na 5, onde foi inserido, eu vou aqui, ó, a gente pode colocar, por exemplo, para um vídeo, podemos colocar um texto, podemos colocar ela para um texto, tá? Um texto, como você queira. Aí o que é esse título, aqui, ó, Microcamp Tecnologia, ó, Microcamp Tecnologia. Então isso daqui ele vai aparecer como um título na imagem, tá? Isso daqui ele vai aparecer como, ou seja, a partir de agora, quando se parar o mouse em cima dessa, tá? Quando se parar o mouse em cima dessa imagem, esse nomezinho Microcamp Tecnologia, ok? Então isso daqui é responsável pelo título. Só uma observação. Também disse que o Google, digamos, fica as pessoas essa informação. Por quê? Porque você já está informação a
deixando o seu código mais claro, as suas informações mais claras. Tem um outro aqui de Alt, tá? Alt, ele descrever a imagem. Se eu logo traz microcâmera, o que é que vai acontecer? Coloca essa descrição. Por exemplo, se eu salvo a imagem na internet, melhor, se eu publico o logo da microcâmera, lá, por exemplo, imagem, digamos assim, o nome. Quando está no Google, para por imagem 1, imagem 2, imagem da Microcamp, eu procuro pelo logo da Microcamp. E como é que as pessoas vão chegar até a logo da Microcamp? Tá? Quando a gente vem aqui no Alt e a gente descreve a descrição da imagem. Tá? Outro exemplo seria o seguinte. Coloca lá o nomezinho, a gente faz uma pesquisa por imagem com o nomezinho de carro. Tá? A gente coloca de carro lá no Google. Ele vai aparecer todo tipo de branco, preto e tal. Mas suponhamos que na hora da publicação dessa imagem, eu publico com o nome assim, ó, carro, por exemplo, amarelo. Um exemplo. Então, se eu pesquisar, ou qualquer pessoa pesquisar no Google por carro, o meu carro vai aparecer, porque eu passei essa descrição aí, desse carro amarelo. Mas digamos que as pessoas estão procurando por Camaro amarelo, digamos, carro Camaro amarelo. Poder colocar aqui dentro desse alt aqui, dessa descrição da imagem, poder discriminar a imagem mais possível e, consecutivamente, elas vão me achar pesquisa no Google, tá? Então, por isso, eu acrescentei o alt aqui. Mas, enfim, no livro, por enquanto, ele só está mostrando o título. Quando a gente parar o título, uma desse microcampo tecnologia, tá? Vou compartilhar aqui o navegador para que vocês possam verificar o resultado no navegador. Eu só preciso já começaram a visualizar o navegador. Todo mundo visualizar o navegador? Tranquilo. Mais alguém aí consegue visualizar o navegador? Por favor, interajam aí, não fique... Tá? Vamos lá. Ítalo, vamos lá. Observa que quando eu paro o mouse sobre aquela descrição, título, na verdade, que observe que ela já aparece aqui, ó, tecnologia, microcampo tecnologia. Se eu tirar o mouse, a descrição da imagem ela simplesmente vai sumir. Parou o mouse, aparecer. Então é interessante para que você, digamos, colocar essa informação de forma, digamos, eficaz, mais interessante, até mesmo para um usuário final. Aí nessa descrição, se fosse o caso, a gente poderia colocar, digamos, um número de telefone, um e-mail, por exemplo. Suponhamos que você cria um site de vendas, por exemplo, e essa imagem você pode colocar, por exemplo, pronta entrega, compras. Então, a gente poderia ter algumas informações, tá, a respeito do conteúdo da imagem, tá? Essa descrição, colocar ela em cima de texto, por exemplo, tá? Em cima de qualquer do vídeo 28, eu quero colocar uma informação no vídeo, a mesma coisa aqui, ó, coloco um títulozinho, tá, no vídeo, e aqui eu, por exemplo, vou colocar vida e uma técnicazinha, tá, pessoal? Não espaço. Espaços, tá, pessoal? E você separa as palavras aí com esse sinalzinho de menos, tá? Então agora
quando alguém procurar, aliás, parar o mouse sobre, aparecer essa legendazinha ou essa descrição desse título. Pessoal, todo mundo serve esse atributo. Todo mundo compreendeu? Facinho, né, pessoal? Ok, vamos interagindo, tá? Vamos interagindo. Érica, Ítalo, ajam aí. Samuel, o que foi mais ou menos aí? Que parte você não compreendeu? Samuel, qual foi a parte que você não entendeu? Ainda estou aguardando a interação, viu? Se não falou, se entendeu. Entendeu mais ou menos. Qual foi a parte que você não entendeu? Dificuldade aí. Só você entender, Samuel, que esse título ele só serve para, na hora que a gente estiver navegando, alguém em cima de uma imagem, aparecer uma descrição sobre a imagem, ou sobre o vídeo, ou sobre qualquer informação. Entendam que é uma informação extra que vocês estão passando, tá? Para quem está ou para quem está acessando o seu site. Então, ó, continuando, pessoal, capítulo, ou seja, o capítulo 4, ele inicia aí com de formulário, elementos de HTML e HTML5. Então, se vocês observarem aí, todas as vezes que a gente for trabalhar formulários, tá? Todas as vezes que a gente for formulário, é necessário a gente o iniciar, que inclusive nós acabamos de usar essa tag for aqui, ó, na linha, ou seja, abrimos um formulário aqui na linha 48, ou na linha 50, tá, pessoal? Com o form, sempre formulários começam com a tag for. Aí observe que existe a tá, imputar, de inserir, de acrescentar. Então a gente usa essa basicamente quando nós queremos inserir alguma informação, tá? Até mesmo em um botão você pode definir, tá? Ou um texto você pode colocar a tag input para alguma informação. Até dá a descrição responsável para definir um controle de entrada de dados, né? Seria algum dado. Testiária, que foi aquele que nós usar ali, tá? Um rótulo para elemento, por exemplo, input, então você vai definir um rótulo, um título, tá? Elemento responsável por agrupar formulário, pessoal, eu acho muito interessante. Por exemplo, nós temos dois tipos de informações. Nós temos os nossos dados pessoais, nome, RG, CPF, do pai, e nós temos outras informações como o endereço e tal. Então você pode simplesmente parar as informações do formulário em um field set. Você pode colocar um título, então interessante, na verdade legenda. Aí a legenda, que a legenda geralmente a gente usa dentro de um field set, a sempre a gente usa set. Aí vem o select, tá? É um elemento usado para criar uma lista, ou seja, uma lista onde você clicar e pode escolher algum, tá? Nós vamos fazer grupos, ou seja, elementos, né? Ou seja, grupos de elementos, opções também para quando a gente ter várias opções, ou viu, aí tem uma setinha dizendo lá se você é solteiro, né? E coisa e tal. Aí vem o button, por exemplo, tá? Que é um elemento para criar um botão.
data list, que é um elemento responsável em especificar opções pré-definidas para um elemento. Então, nós vamos usar, tá? Só que nós vamos todos, ok? Então, ganhar um aqui, deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer aqui. Eu vou colocar esse deixe sua mensagem lá para o final. Eu vou clicar aqui, ó, depois da 8, só para aqui para gente. E digamos que eu coloco, por mim, deixa eu só ver. Eu posso alterar essa ordemzinha aqui. Vamos lá. Eu vou criar só um label, tá? Então, o label, ele corresponde a um rótulo, tá? O nome que você vai dar para um campo, ok? E nesse label, eu coloco qual, por exemplo, qual seu time de... Tá? Vou colocar aqui uma perguntazinha. Isso daí é um rótulo que nós estamos criando, tá? Outra coisa, tem um atributo aqui que é for, vou dar só um espaço, tá? E esse for, basicamente, a gente dá um nome, tá? Dar um nome, como se fosse um título também. Então, mais abaixo, eu vou ficar aqui, tá? Pronto, vou criar aqui um input. Deixa eu ver só aqui. Deixa eu só ter uma... tá. Vou colocar aqui, ó, um input. E vou colocar aqui, ó, list, tá? Input list. E eu vou dizer que essa lista, ela é de times, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui o times aqui. Eu estou dizendo aqui qual tipo de informação que vai ser inserida. Aí eu vou criar list. E o data list, onde a gente criar uma lista. Então, por exemplo, eu posso criar aqui um ID ou não, tá? Não é obrigatório a Teams novamente, porque a gente pode formatar qual nome que vai ficar dentro de dentro dos campos, ou seja, os nomes dos times vai aparecer de que cor. Então, nós podemos fazer isso daí. E abaixo do data list, aí eu vou fazer a relação dos times. Por exemplo, vou abrir aqui tá? E vou apagar aqui essa tag e deixar ele dessa maneira aqui, ó, tá? Por exemplo, ou seja, eu vou colocar um atributo, tá? E eu vou dar o primeiro volume, aliás, o primeiro valor. Vou colocar aqui, por exemplo. Oh, meu Deus, por isso. Pronto. Vamos lá. Input list, baixo e tal. Aí o que acontece? Todos os valores abaixo, antes, pessoal. Então, pelo fato dele ser semelhante, é necessário estar... Vem aqui, ó, vou colocar na mesma ordem aqui, faço vou colocar aqui, ó, Corinthians, São Paulo, aí vem aqui, Ctrl, novamente, gosto de organizadozinho aqui, aí digamos que eu, aqui, ó, Palmeiras, aí vou colocar aqui, colocar aqui Vasco, colocar também colocar aqui Fluminense,
aqui. Eu acho que não falta mais nada, não. Eu acho que estão... Tá? Vamos lá. E aqui, ó... Tá? Ok, vou compartilhar com vocês e aí vocês vão ver lá de que forma ele... Tá? Eu vou botar aqui Vou atualizar o navegador. Por favor, aí, pessoal, se conseguem visualizar o navegador. Deixa eu ver aqui uma coisa, tá? Vocês conseguem visualizar o navegador? Me dá aí um feedback, por favor, só para clicar aqui para... Vamos lá. Ó, observe aqui, ó, qual o seu time de coração. Quando eu clico na setinha aqui, observe já uma listazinha lá, ó, já definida. Então, por exemplo, Corinthians. Faltou um A lá, vou corrigir ele lá. Tá? Então, vou corrigir aqui. Eu posso clicar aqui na setinha, observe que ele não vai permanecer aqui. Eu tenho que atuar para que possa escolher, por exemplo, ó, mas ele escolheu um, ele não permite escolher novamente. Então, escolher uma vez. Então, o data list ele serve exatamente para isso, para que a gente possa criar funções definidas, tá? Por exemplo, o estado civil, por exemplo, tá? Se a gente colocar isso, um campo em branco, tá? E a gente colocar um campo em branco, o que é que vai acontecer? Uma pessoa lá, por exemplo, vai colocar amigada, outra pessoa vai parada, outra junta. A gente coloca pré-definidas, isso daí, ou seja, a pessoa responde posto. Você não entende o navegador, né? Vitória, navegador agora. Pega aí, por favor. Beleza. Pessoal, a respeito desse... Vocês entendem? Bem, pessoal, vocês entendem data list? Vou mostrar mais alguma coisa aqui. Bem, pessoal, posso mostrar mais? Todo mundo compreendeu? Vamos lá. Ok. Continuando aqui, tá? A gente queira... Se a gente uma legenda, tá? Se a gente quiser colocar alguma legenda, digamos que é uma lista e você coloca, por exemplo, o que é o amaseado? Amaseado é junto, né? Ou seja, não, né? Não registrado em cartório. Então, se você colocar uma pessoas que estiverem inserindo essa informação, compreendam o que é, aí aqui na frente, ó, aqui na frente simplesmente você pode fazer uma descrição. Vou colocar aqui os marcos de cada um deles. Vou colocar aqui, por exemplo, na verdade o mascote São Paulo é Paulo, vou colocar aqui. Palmeiras é o porco. Santos é a baleia. Vasco, eu esqueci, mas vou colocar aqui Cruz. Não lembro qual é o... E do também não lembro. Então vou colocar aqui, ó, não lembro. Vamos lá.
Então, ó, vou salvar, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Tá normal, viu, Cauã? Vamos lá. Vou compartilhar com vocês a tela do navegador. Todo mundo aí consegue ver, pessoal? Pessoal, conseguem visualizar o navegador? Esse barulho, pessoal, é o tio chegando aqui, vizinho de helicóptero, tá? Vamos lá. Olha só, vou clicar aqui na setinha e aí vocês podem observar que ele vai mostrar a descrição, ou seja, uma legenda sobre, por exemplo, tá? Eu poderia colocar a localidade de cada um deles, né? São Paulo e assim sucessivamente. Então eu posso fazer essas descrições. Por exemplo, eu poderia colocar lá abaixo, eu poderia colocar Sergipe, assim sucessivamente. Posso usar essa para fazer uma descrição, ou seja, uma explicação a respeito do valor que a gente já coloca aqui para definir. Ok, pessoal? Aí? Todo mundo entendeu aí? Vamos lá, todo mundo em cadê a interação de vocês? Se vocês estão entendendo, se vocês não estão entendendo, vamos lá? Me ouvir? Da interação de vocês, tá? De vocês fica complicado, tá, pessoal? Pessoal, todo mundo feito dessas legendas. Samuel, vamos lá, Cauê menos. Vamos lá. Então, vamos reformular aqui, tá? Vou apagar esse database, tá? Eu vou fazer o seguinte agora aqui. Eu vou reformular e a gente já vê também da página 67, tá? Aqui, ó, estado. Eu vou só repetir. Eu vou colocar estados. Vou colocar estados, tá? E, ó, digamos que aqui, ó, nessa primeira opção, eu vou colocar aqui Alagoas, tá? Digamos que eu vou colocar Alagoas as capitais, por exemplo. Vou colocar as capitais não, vou colocar só o UF aqui, a unidade federativa. Vou colocar aqui, por exemplo, Sergipe. Aí eu vou colocar, por exemplo, vou deixar assim mesmo. Vou colocar aqui, por exemplo, Bahia. Vou colocar, por exemplo, Pernambuco. Aqui, por exemplo, agora, por exemplo, Paraíba. Vou colocar, por exemplo, o PB.
Ceará. O Ceará, e aqui eu vou, por exemplo, e a pergunta eu vou dizer o seguinte: qual estado você nasceu, tá? Qual estado você nasceu? Então, observe que e esses valores é o que tem nos campos, tá? Ó, o que vai aparecer nos campos. Agora, o AE, o BA, o PE é apenas a letra que vai aparecer de cada um dos campos. Porém, depois que a gente define, ele não vai dado, ou seja, é só ajudar na informação, tá? Vamos lá novamente, ver se dá para entender melhor a resposta. Pessoal, conseguem ver o navegador? Me dá um se vocês conseguem o navegador. Ainda, deixa eu verificar aqui. Pronto, atualizou agora. Vamos lá. Aqui agora ele jogou uma mensagenzinha, tá? Ó, qual o seu estado de nascimento? Então, qual foi o estado que você nasceu? Por exemplo, Alagoas. Ó, Alagoas, aí quando eu clico, então aparece o AE. Então, você vai preencher um formulário e tem lá, Alagoas. Então, a gente esse formulário para inserir essas informações. Só que nós poderíamos, para o usuário, digitar, não, tá? No nosso caso, a gente já fez a pré-definição, a gente já delimitou, o usuário vai escolher as informações. E aí, pessoal, entendido essa partezinha aí da legenda? Aliás, se eu dissesse do data list, compreender. Posso continuar? Pessoal, posso continuar? Vamos lá. Vamos aqui para o Sublime, tá? Não que eu esqueça, deixa eu fazer só a frequência aqui, tá, pessoal? Fazer o risco de esquecer e depois eu ficar. Vou comprar o Sublime para a gente fazer outra forma. Então, ó, eu falei para vocês do field set, tá? Set, na verdade, nós separamos as informações, como por exemplo o seguinte, tá? Digamos que aqui, ó, abaixo do form, a tag field, tá? Vou querer que ela feche depois do, por exemplo, aqui, ó, depois do testiária. Então, ó, deixa eu ver aqui, viu? Set. Fechei ele aqui. Eu só ele aqui. Pronto. Vamos lá. E abaixo desse, na linha 49, ou seja, na linha 50, abrir agora uma tag legenda. Eu vou dizer o seguinte: esse bloco de informação, esse bloco de conteúdo, ele é chamado de quê? Por exemplo, dados pessoais, de perguntas. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, informações e... Oh, meu Deus, estou aprendendo. Informações extras, tá? Coloquei aqui, ó, informações extras. Apareceu uma linha, tá?
E essa linha, ela vai sim descrever, aliás, separar esse bloco de informações de outros. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai criar, por exemplo, dados, tá? Então, a gente pode colocá-los abaixo e criar outro field set para ir separando essas informações. Observação. Já usamos esse field set quando existe uma quantidade grande de informações. Então, quando as informações são muitas, a gente vai separando essas informações através desse field set, tá? Então, salvei aqui e compartilhar com vocês o Navegador que vocês, digamos, acompanhar. Pessoal, conseguem visualizar aí dá um feedback aí, se vocês conseguem visualizar, por favor. Ok, que bom. Então, ó, o field set criou um tracejado, tá? E aqui ele delimitou exatamente informações extras, como por exemplo, estado você nasceu, aqui sua mensagem. Então ele conseguiu aumentar ou diminuir, ele cresce junto, então fica, digamos, responsivo. Quando eu diminuo aqui, um teste aqui, tá? Fazer um aqui. Pronto. Ó, eu diminuo o navegador e também ele se ajusta de acordo com o tamanho. Aí digamos, professor, mas esse field set ele ficou muito grande, por exemplo, ficou muita informação sobre. Posso diminuir esse field set? Pode, só que a gente CSS. CSS fazer até o CSS inline, utilizar até o field set para fazer essa formatação. No caso, podemos até aplicar dentro do... Por exemplo, aqui, ó. Vamos lá. Na linha 49, todo mundo consegue visualizar rapidinho aí, se vocês conseguem visualizar o Sublime. Ótimo, vamos lá. E aqui eu posso abrir um style, que é a largura, por exemplo, 50%. Eu posso background color. Deixa eu pensar aqui, viu? Uma cor. Essas cores mais claras eu não lembro do... um verdezinho que eu coloquei aqui em cima. Tá? Tentar aqui em cima. Do vídeo. Deixa eu ver se... pegar essa aqui. Cadê? Pronto, vou colocar. Ok, ó, vou salvar, vou compartilhar agora com o navegador. Quando aparecer o navegador aí, me digam se apareceu o navegador aí, por favor. Pessoal, conseguem visualizar o navegador? Ok, beleza. Olha só, 50% da tela, nós colocamos, digamos, o fundo do field set verde, mas os campos, eles permanecem branquinhos e tal, tá vendo? Eu posso colocar, por exemplo, uma palavra, né? Texto, tá? Posso estilo, se for o caso, ó, não direito, coloquei outra palavra. Então, observe que ele já fica interativo. Então, a gente vai fazer, por exemplo, um cadastro lá do Enem, por exemplo, tá? Então, nesse caso aí, que ele for do cadastro exatamente da forma que vocês estão visualizando.
É exatamente dessa maneira. Dúvidas, tá? Quem tem alguma dúvida, alguma pergunta, vamos lá para o Sublime para a gente ver mais informações. Ok? Tranquilo? Pessoal, eu vou descer o fio de 7 aqui, tá? Eu vou criar uma informação mais acima, porque geralmente essas informações extras, elas ficam abaixo, ok? Eu vou... eu vou criar outro fio de 7 aqui. Ó, aqui sim. Dentro desse fio de 7, eu vou criar uma legenda, ou seja, agora eu vou fazer na ordem correta. Aqui, ó, cadastro, login, por exemplo. Digamos que você um login, você vai se cadastrar, tá? Vou fazer um cadastro. Vamos lá. Abaixo do login, eu vou, por exemplo, um campo de e outro campo, ou seja, para que se possa cadastrar usuário e senha, tá? Vamos lá. Eu vou colocar, deixa eu ver, aqui, usuário, tá? Aí vou colocar uma tag, porque vocês já sabem que o B é essa informação. E lembre-se que eu fiz a respeito do input, tá? E o ele diz o seguinte: qual o tipo de informação que você vai inserir? Por exemplo, ele pergunta aí qual o tipo da informação que eu vou colocar aqui, ó, texto, tá? Qual vai ser o nome desse campo? Então, eu vou colocar aqui usuário, sem acento, ok? E mais abaixo, tá? Lembrando que esse input aí, ele é um campo e o usuário aí eu vou colocar a tag, ok? E mais abaixo eu vou colocar aqui, ó, senha. Segue o mesmo padrãozinho, tag BR. Eu vou criar outro input, tá? Olha só, o input, o que vocês têm, nós vamos criar uma. Então, se a gente colocar texto, a informação que vai ficar lá vai ser um texto. Você vai colocar, ela fica visível. Ela vai ficar visível. Então, vou colocar aqui, ó, password, ou seja, escrito aqui. São dois S, passwords. Acho que é assim. Password. Exato. Coloco essa input aqui de password na hora da senha, pessoal. Não vai aparecer tá? Ele vai aparecer aquelas bolinhas no lugar da senha. O name aqui, eu vou dizer o nome de senha. Como nós estamos cadastrando uma senha, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar uma tag BR. Digamos que a gente está fazendo uma tela para criar uma senha. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Vou duplicar essa informação. Eu vou colocar o seguinte: redigir, tá? Redigite colocar aqui. Novamente, ou seja, e a senha. Observação, professor, ele diferencia se as duas senhas estão corretas. O HTML não faz isso. Então, essa parte de corrigir as duas informações, elas são seria esse redigir, seria para ter a certeza que é correto. Aí o que acontece? O JavaScript, tá? O HTML ele não faz, ok? Então, ó, vou salvar, ok? Vou salvar o navegador para vocês verem, tá? Assim que aparecer o navegador, me dá se tá tudo certinho, eu vou só espaçozinho entre os dois fios de 7, porque muito junto. Assim que apareceu, por favor, me confirme. Outro detalhe, definir o tamanho aqui
fio de 7, mesmo tamanho do tá? Então deixa eu só verificar aqui, só um instante. Seu navegador ver uma coisa aqui que ficou errada. Só corrigir. Só um minuto. Errei aqui alguma coisa. Só um aqui, que eu fiz alguma coisa errada aqui. Vamos lá. O navegador aí, todo mundo consegue ver? Pessoal, todo mundo consegue visualizar o navegador? Pessoal, preciso de vocês, tá? Preciso que vocês estão visualizando o navegador. Pessoal, todo mundo consegue ver o navegador? Responde aí. Pessoal, consegue me ouvir? Respondam aí, por favor. Vamos lá, Cauã. Consegue me ouvir, pessoal? Ah, tá. O navegador aí, vocês conseguem visualizar o navegador? Ok. Olha aqui o botão de enviar, a gente ainda vai esse botão, tá? Mas digamos aqui, ó, okay? Uma telazinha de cada. Então, digamos que o usuário, por exemplo, já underline luz, a senha, eu vou colocar lá 1, 2, 3, 6, que não aparece os aparece, ó, vou repetir aqui, tá? Ó, aparece. Então, ó, fazer um cadastro no site, a forma de cadastro é exatamente isso. Exatamente exatamente usuários dessa maneira aqui. Compreendendo, por enquanto a gente não criou de enviar. Vai criar, digamos, mais que enviados para lugar. Não existe um banco de dados. Pessoal, pessoal, conseguir me compreender. E aí, pessoal, vamos lá. Vamos continuar, tá? Então, ó, aí, a teladinha de login, pessoal, fizemos aí a tela de. E agora nós vamos inserir outras informações aqui, ou seja, os aí. Então, para quem está me seguindo, nós acabamos de falar aí da página 69, tá? Fizemos aí da página 69. Deixa eu
Ok, Vanessa. Vamos lá. Observe que eu estou separando, através desse field set, todas as informações, tá? Os de informações, tá? Só para vocês verem aí a importância deles. Então, vou colocar ele lá abaixo, eu vou descer mais esse field set aqui, tá? Vamos criar, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo as informações. Vou fazer a partir daqui, tá? Vou criar um field set. Eu vou só passar uns minutinhos para compensar o atraso do início da, ok? Então, eu vou passar uns minutinhos aí para compensar. Então, abrir aqui, vou colocar uma agenda, tá? Detalhe. Field set, eu vou criar aqui um BR e aqui eu vou colocar dados pessoais. Vamos lá. Dados pessoais. Quando os dados pessoais, agora nós vamos inserir. Oi, aí, tá? Quem tá falando alguma coisa aí tá cortando, não consigo compreender. Vamos lá. Abaixo da legenda, os campos nome e tal, seguindo isso daí. Eu vou colocar aqui nome, tá? Coloco e eu vou, pessoal, o campo vou colocar uma abaixo, tá? Digamos, muitas linhas só. E aqui na frente eu vou colocar aqui, ó, tá? Input vai ser texto, será texto, name, o nome dele será nome, tá? Name também, vou colocar name, tá? E vem uma observação aqui, pessoal, ó, mais abaixo, ele, viu? Mais abaixo, eu tenho aqui, por exemplo, o número de caracteres inserir. Então, ele é um atributo, ó. Vou fazer aqui, ó, vou colocar um V e dizer que o nome ele pode ser inserido até 30 letras, por exemplo, tá? Então, ó, vou colocar agora um BR, tá, pessoal? Vou colocar um BR e agora eu vou repetir aqui, ó, só para ficar mais fácil. Por exemplo, ó, vou colocar aqui, por exemplo, endereço. Vou colocar aqui no name aqui endereço que eu não devo colocar. Vou dizer que ele pode ter 30 caracteres. Aí eu tag aqui BR aqui, por exemplo, ao invés de endereço, vou colocar cidade, tá? Ó. O name, vou colocar aqui cidade também, tá? Eu vou dizer que a cidade, pessoal, na verdade eu vou fazer o seguinte, ó. Aliás, cidade tranquilo, vou deixar isso aqui. Vou deixar que a cidade ela vai ter no máximo 20 caracteres, tá? Então, cidade, vamos lá. Cidade. Vou colocar outra tag BR. E agora, o estado, pessoal, no estado, eu já tenho ele pronto aqui, que é o data list, ó. Então, aqui, pessoal, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar a lista e tal. Não vou deixar. Vou colocar ele simplesmente eu vou colocar estado. Ó, estado. Então, já coloquei. Abaixo desse data list, eu vou colocar, por exemplo, já coloquei. Vou colocar agora CEP, digamos assim, ó. CEP. Ó.
Oh, meu Deus. Dois pontos. E que eu colocar, por exemplo, pegar essas informações aqui, colocar o CEP, e agora vejam bem aqui o que é que eu vou fazer. O CEP não é texto, tá? Ele é número. Vou fazer aqui, eu vou colocar number, eu acho que é assim, number. Tem um M aqui. Tá? Porque aí é número, tá? E aqui o nome vai ser CEP, ok? CEP, ele só tem 8 caracteres aqui, no máximo 9. Vou falar aqui para vocês como é que vai ficar ele lá no navegador. Então, vamos lá. Pessoal, assim que aparecer o... Vou tudo voltar aqui, porque... Vamos lá. Pessoal, assim que volta... Ou melhor, assim que aparecer o navegador aí, por favor, me avisa. Avise. Tá. Só tá aparecendo o navegador aí? Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Hein, pessoal? Conseguem me... Tá. Então deixa eu... Tá, deixa eu mandar aqui para o navegador de novo. Conseguem visualizar agora o navegador? Hein, pessoal? Conseguem visualizar? Acho que agora sim, né? Agora vocês conseguem visualizar o navegador. Ok. Primeiro, ó, vocês observam informações, ó, ficou lá dados pessoais, informações da outra, tá? Como é que a gente consegue resolver para que essas informações elas fiquem separadas da outra de maneira organizada? Por exemplo, que está no cadastro, que no cadastro colocando os... E aí a gente colocando ele linha a linha. Eu vou fazer uma correção, que é o campo, tá? Que eu coloquei ali, fazer a correção, e vou colocá-los um abaixo do outro, tá? Essa parte que é assim vocês, tá? Para o Sublime, eu não gostei do resultado, tá? E eu vou de maneira, ok? Primeira correção que eu vou fazer, deixa eu verificar aqui onde é. Ó, na frente de cada input eu vou BR. Inclusive eu vou colocar um barra BR aqui. Tá? Errei aqui. Barra. Vou colocar um barra frente, tá? Para que ele vá a quebrazinha de página. Então eu vou só copiar e colar ele em cada, tá? Inclusive, deixa eu ver aqui os, tá? Vou colocar aqui BRzinho aqui também. Mas deixa eu colocar aqui uma observação que eu errei. Na verdade, não define o tamanho, tá? É o size no HTML e qual é o tamanho. Por exemplo, na linha 51, nome, eu vou dizer que o nome pode ter 30 caracteres. O endereço, size aqui, ó, eu vou dizer que ele pode ter 30. A cidade, ó, ele vai ter no máximo até 20, tá? Até 20. Já é algo definido, definir. E no CEP eu vou dizer que ele vai ter 9, tá?
Então, vamos ver agora lá como é que ele... Ok, vou salvar aqui. O estado aqui, que eu esqueci um BRzinho, tá? Mas, ó, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Enquanto aqui só um BR em algum canto aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Onde foi? Todo mundo consegue visualizar o navegador? Por favor. Vocês conseguem visualizar o navegador, por favor? Dá um... Ok, calma. Olha, quando eu pego aqui, ó, ele já vai os nomes que eu usei para o cadastro, tá? O endereço, lote, por exemplo, também, por exemplo. Cidade, por exemplo, vamos lá, São Sebastião. Estado já está definido. CEP, se eu colocar, pessoal, estou tentando colocar letras, não vai, tá? Ele só aceita números. Então, por exemplo, 5, vai ter um erro aí, ó. Deixa eu ver aqui, 572, 75, deixa eu ver. Pronto. Ó, então, observe aí que ele consegue fazer todas as configurações, tá? Nos campos, tamanho de campo, a gente consegue definir, por exemplo, qual a campo, então a gente consegue fazer muita coisinha, inclusive muita coisa interessante, tá? Nós conseguimos fazer utilizando e o CSS. Na verdade, aí não trabalhou com CSS lá. Aí, pessoal, ficamos combinados assim. Semana que vem, nós vamos para a página, inclusive marquem aí página 7, marquem aí página 70 para a gente ir para a próxima página. Eu não vou, pessoal, exercícios para vocês, porque a gente não tem formulário, tá? Vou deixar para terminar o formulário, passar exercícios para vocês. Fica uma recomendação, tá? Que vocês possam estudar em casa esses formulários e também que vocês possam vocês utilizarem o check da correção, ou seja, o formulário do campo onde se fica só uma revisão para que vocês estudar. Todo mundo que eu falei. 10 moedas. Pronto. Sendo assim, tá? Sendo assim, eu vou liberar vocês, tá? Fiquem com Deus, se cuidem. E semana que vem está nesse mesmo canal. Desculpa aí pela de internet que nós tivemos, ok? Beleza? Mas, ó, pratiquem, tá? Não deixem de praticar, não, ok? Estão liberados. Vão com Deus.